Vamos mergulhar hoje em Gênesis 11. É um capítulo que, à primeira vista, parece contar duas histórias bem diferentes. De um lado, a famosa Torre de Babel. Do outro, uma genealogia que parece não ter fim. Será que elas estão desconectadas? A ideia aqui é justamente investigar como esses dois momentos, na verdade, formam uma única e poderosa narrativa. Olha, o capítulo já começa com uma imagem muito forte. Pensa só. O mundo inteiro, todo mundo mesmo, falando uma língua só. Uma única maneira de se comunicar. Imagina isso? Um mundo sem nenhuma barreira de idioma, onde todos compartilhavam não só as palavras, mas um propósito em comum. É um ponto de partida incrível, mas, como a gente vai ver, bem estável. Então o nosso caminho vai ser o seguinte: a gente começa com essa humanidade toda unida, depois vê o que aconteceu para todo mundo se espalhar, e aí o foco vai fechando, fechando, até chegar em um único homem. É a preparação para uma fase totalmente nova da história. Então a história recomeça depois do dilúvio, né? A humanidade está junta, migrando como se fosse um corpo só. E eles encontram essa planície fértil lá em Sinar, na antiga Mesopotâmia, e decidem é aqui que a gente fica. O que define esse momento? Unidade, pura e simples. E essa unidade era total. Pensa em três pilares segurando tudo isso. Um povo só, uma língua só e todo mundo no mesmo lugar. É essa concentração de poder, de identidade, que vai ser o combustível para o projeto gigante que eles estão prestes a começar. Bom, com todo mundo junto e com a tecnologia da época evoluindo, tipo, eles aprenderam a fazer tijolos queimados que eram super resistentes, surge uma ideia. Um projeto enorme. E não era só para construir um abrigo, sabe? Era para fazer uma declaração para o mundo. Uma declaração de poder, de capacidade, de ambição. E o plano deles é super claro, passo a passo. Primeiro, a tecnologia. Bora fazer tijolos. Com essa base, eles começam a levantar não só uma cidade, mas uma torre. Uma torre que, na cabeça deles, ia chegar até os céus. E a motivação por trás de tudo isso? É aí que a gente vê a ambição e também um certo medo. Eles queriam fazer um nome para eles mesmos, para não acabarem espalhados por aí. E é exatamente nesse ponto que a história dá uma virada de 180 graus. Porque lá de cima, essa ambição toda, essa unidade, não é vista como uma coisa boa. É vista como um potencial perigoso, ilimitado, que precisava ser contido. A história deixa de ser sobre um projeto humano e passa a ser sobre uma ação divina. E essa frase aqui, ela é a chave para entender tudo. A percepção é: olha, se essa galera toda unida, falando a mesma língua, já começou a fazer isso, nada mais vai ser impossível para eles. Percebe? O problema não era a torre em si, era o que ela representava. A própria unidade, que antes era uma força, agora se tornou o problema. E aqui a gente vê a grande ironia da história, né? Fica muito claro. O principal motivo para construir a torre era justamente para não se espalharem. E o que acontece? O ato de construir a torre causa exatamente o contrário, o resultado que eles mais temiam. É um caso clássico de o tiro saiu pela culatra, só que numa escala bíblica. E o nome do lugar, Babel, vira tipo um monumento eterno desse evento. O nome em si, em hebraico, soa muito parecido com a palavra para confundir, Baal. Então, o próprio nome da cidade já carrega essa história, a memória da confusão das línguas e de todo mundo se espalhando. Então, depois que esse projeto gigantesco da humanidade deu errado, a narrativa faz uma coisa bem inesperada. Em vez de contar o que aconteceu com cada um dos povos que se formaram, é como se a câmera desse um zoom. Ela começa a procurar um novo começo e foca em uma única linha de família. Pensa num funil mesmo. A história começa super larga, com toda a humanidade. Aí, depois da dispersão, o autor escolhe um fiozinho só para seguir, a linhagem de Sem, um dos filhos de Noé. Essa parte, que parece só uma lista de nomes, na verdade é a ponte, é o que conecta a história de todo mundo com a história bem específica que está para começar. E aqui está a tal ponte em forma de genealogia. A gente vê os nomes passando: Sem, Arfaxade, Peleg, a lista é longa, cobre séculos e séculos. Mas não é aleatória não, cada nome é um degrau, um passo que vai nos levando com calma, geração por geração, até um destino bem específico. E pronto, chegamos. Esse era o destino daquela lista de nomes toda. Ela não estava ali por acaso. Ela nos trouxe direitinho até a família de um cara chamado Tera. E, mais especificamente, a um dos filhos dele, Abrão,
que a gente vai conhecer mais tarde como Abraão. Agora o foco é total nessa família. Tem o Tera, os filhos dele. Um deles, Arã, morre e deixa para trás o seu filho Ló. O outro filho, Abrão, se casa com Sarai. E no meio desses detalhes de família, o texto solta uma informação que parece pequena, mas que é crucial. É o que vai mover toda a história daqui para frente. Sarai não podia ter filhos, era estéril. Mas o capítulo não termina com todo mundo parado, acomodado. Pelo contrário, ele termina com movimento. Tera decide pegar a família e sair de casa, lá de Ur dos Caldeus, para começar uma longa jornada. É a preparação de palco para a próxima grande saga. Então, a viagem começa em Ur e o destino final seria Canaã. Mas eles não chegam lá. A família para no meio do caminho, numa cidade chamada Harã. E é ali que o patriarca Tera morre. A jornada é interrompida e ficam lá Abrão, Sarai e Ló numa terra que não é a deles, com um futuro totalmente incerto. E é com esta pergunta que a gente encerra. Pensa bem. O capítulo começa com o mundo inteiro, todo mundo, e termina com uma família de luto parada no meio do caminho. Essa transição do todo para o é completamente intencional. Por que essa mudança de escala tão radical? A resposta para essa pergunta é basicamente o motor que vai impulsionar todo o resto da narrativa bíblica a partir daqui.